Número 15. Um país que não deveria existir. No vasto e infinito azul do Oceano Pacífico existe um lugar tão remoto, tão frágil e tão imprevisível, que quase parece que não deveria existir de forma alguma. Bem-vindo ao Vanuatu, uma nação composta por mais de 80 ilhas dispersas, flutuando entre a Austrália e Fiji, situada exatamente sobre uma das zonas geológicas mais perigosas da Terra. Este não é apenas qualquer paraíso tropical. Este é um país construído sobre o fogo. Vanuatu encontra-se diretamente ao longo do Anel de Fogo do Pacífico, uma enorme zona em forma de ferradura onde placas tectônicas colidem, vulcões entram em erupção e terremotos ocorrem sem aviso. Para a maioria dos países, isso seria um cenário de pesadelo. Mas para Vanuatu, isso é simplesmente a vida cotidiana. Imagine viver em um lugar onde o solo sob seus pés está constantemente se movendo, onde vulcões ativos não são marcos distantes, mas parte do seu horizonte diário. Um dos mais famosos é o Monte Yazur, um dos vulcões ativos mais acessíveis do mundo. Ele está em erupção quase continuamente há centenas de anos. Os moradores não fogem dele. Eles vivem ao lado dele, cultivam perto dele e até o consideram parte de sua identidade cultural. À noite, o céu acima do Monte Yazur brilha em vermelho. Cinzas sobem no ar. A terra treme. E ainda assim, a apenas alguns quilômetros de distância, a vida continua normalmente. Crianças vão à escola. Famílias cozinham refeições. Moradores das aldeias riem e compartilham histórias. É um contraste surreal. Beleza e perigo, paz e caos, tudo existindo no mesmo momento. Mas os vulcões são apenas o começo. Vanuatu experimenta terremotos frequentes, às vezes centenas a cada ano. A maioria é pequena, mas alguns são fortes o suficiente para sacudir ilhas inteiras. Ciclones passam regularmente pelo país, trazendo ventos destrutivos e inundações intensas. O aumento do nível do mar ameaça as aldeias costeiras, lentamente corroendo a própria terra. De uma perspectiva externa, surge uma questão séria. Como um país como este consegue sobreviver? E ainda assim, consegue. Na verdade, apesar de todos esses desafios extremos, Vanuatu tem sido repetidamente classificado entre os lugares mais felizes da Terra. Não porque a vida seja fácil, mas porque as pessoas aprenderam a viver com a natureza, não contra ela. As aldeias são frequentemente construídas usando métodos tradicionais, projetados para resistir a condições severas. As comunidades são fortemente conectadas, onde a sobrevivência depende da cooperação, não do isolamento. Quando desastres acontecem, as pessoas não entram em pânico, elas reconstruem juntas. Não há ilusão de controle aqui. A natureza é respeitada, temida e aceita ao mesmo tempo. E é isso que torna Vanuatu tão fascinante e tão inacreditável. Por quê? Por todos os padrões modernos, econômicos, geográficos e ambientais, este país não deveria funcionar. Ele enfrenta ameaças naturais constantes, infraestrutura limitada e isolamento do resto do mundo. Mas, de alguma forma, contra todas as probabilidades, ele não apenas existe, ele prospera. E talvez essa seja a verdadeira verdade por trás do chamado país mais feliz da Terra. Não se trata de conforto, riqueza ou estabilidade. Trata-se de resiliência. Trata-se de um modo de vida que grande parte do mundo moderno esqueceu. E em um lugar que parece não deveria existir de forma alguma, as pessoas encontraram uma maneira de realmente viver. Número 10. Choques culturais. Quando você chega pela primeira vez em Vanuatu, tudo parece como entrar em um mundo completamente diferente, e não da forma como a maioria do folheto de viagem descreve. Este não é apenas um paraíso tropical com palmeiras e água azul. Este é um lugar onde tradições antigas e vida moderna coexistem lado a lado de maneiras que podem parecer surpreendentes, confusas até chocantes para estrangeiros. Um dos primeiros choques culturais que você pode experimentar é o quanto a vida tradicional ainda molda profundamente o cotidiano. Em muitas partes de Vanuatu, especialmente fora da capital Port Vila, as pessoas continuam seguindo costumes transmitidos por gerações. Essas tradições não são apenas simbólicas, elas guiam ativamente comportamentos, relações até leis dentro das comunidades locais. Os visitantes frequentemente esperam um estilo de vida relaxado de ilha, mas o que encontram é uma sociedade com regras fortes sobre respeito, hierarquia e papéis comunitários. Por exemplo, o respeito pelos mais velhos é levado extremamente a sério. Em muitas aldeias,
Espera-se que os mais jovens escutem sem interromper, evitem contato visual direto em certas situações e sigam instruções sem questionar. Se você vem de uma cultura que valoriza o debate aberto ou a expressão individual, isso pode parecer restritivo ou até desconfortável no início. Outro grande choque cultural é o conceito de castão, um termo usado em Vanuatu para descrever costumes e crenças tradicionais. Castão influencia tudo, desde roupas até cerimônias, papéis de gênero. Em algumas aldeias, existem códigos de vestimenta rigorosos, especialmente para mulheres. O que pode parecer uma roupa normal para um turista pode ser considerado inadequado ou desrespeitoso em certas áreas. É por isso que muitos moradores aconselham os visitantes a se vestirem de forma modesta ao viajar fora dos centros urbanos. Depois, há a forma como as comunidades funcionam. Em Vanuatu, a vida não gira em torno do indivíduo, gira em torno da comunidade. Compartilhar é um valor fundamental. Se você tem comida, espera-se que compartilhe. Se alguém precisa de ajuda, você oferece sem hesitar. Para muitos visitantes, esse nível de vida comunitária pode parecer avassalador, especialmente se estão acostumados à privacidade e ao espaço pessoal. Mas para os moradores, essa é simplesmente a forma natural de viver. Um dos choques culturais mais surpreendentes é o senso limitado de urgência. O tempo em Vanuatu se move de maneira diferente. Não há pressa, nem pressão constante para ser produtivo a cada minuto. Eventos podem começar tarde, planos podem mudar sem aviso, e as pessoas priorizam relacionamentos em vez de horários. Embora isso possa parecer frustrante para viajantes com itinerários apertados, também reflete uma filosofia mais profunda. A vida deve ser vivida, não apressada. A língua também pode ser um desafio inesperado. Embora o inglês e o francês sejam idiomas oficiais, o idioma mais falado é o bislama, uma língua crioula que pode soar familiar e ao mesmo tempo confusa. Conversas simples podem rapidamente se transformar em mal-entendidos, especialmente em áreas rurais, onde o inglês é menos utilizado. E então há cerimônias, algumas das quais podem ser realmente chocantes para estrangeiros. Vanuatu é famoso por seus rituais tradicionais, incluindo mergulho em terra na ilha de Pentecostes, frequentemente considerado a inspiração original para o bungee jumping moderno. Ver homens saltarem de torres altas de madeira com apenas cipós amarrados aos tornozelos é ao mesmo tempo impressionante e aterrorizante. Não é realizado para entretenimento, mas como uma prática profundamente espiritual e cultural. Também existem cerimônias envolvendo máscaras, danças e atos simbólicos que podem parecer misteriosos ou até perturbadores para visitantes que não compreendem seu significado. Essas tradições são sagradas e observá-las sem contexto adequado pode parecer como testemunhar algo de outra era. Até as interações cotidianas podem parecer diferentes. As pessoas em Vanuatu são geralmente calorosas e acolhedoras, mas podem não expressar emoções da maneira que você espera. Sorrisos, silêncio e comunicação indireta fazem parte da cultura. O que pode parecer desinteresse pode, na verdade, ser um sinal de respeito. Talvez o maior choque cultural de todos seja perceber que a felicidade em Vanuatu não vem da riqueza, tecnologia ou confortos modernos. Muitas comunidades vivem com recursos muito limitados, sem eletricidade constante, sem internet e com infraestrutura mínima. Ainda assim, apesar disso, Vanuatu é frequentemente classificado como um dos lugares mais felizes da Terra. Para os visitantes, isso levanta uma questão desconfortável. Como pessoas com tão pouco parecem tão satisfeitas? A resposta está em valores muito diferentes daqueles dos países mais desenvolvidos. Fortes laços comunitários, identidade cultural profunda e uma conexão próxima com a natureza. Mas entender isso não acontece instantaneamente. Leva tempo, paciência e uma mente aberta. Porque a verdade é que Vanuatu não se adapta aos visitantes. Os visitantes é que precisam se adaptar a Vanuatu. E essa adaptação pode ser uma das experiências mais chocantes de todas. Número 5. Curiosidades. Quando as pessoas pensam em Vanuatu, muitas vezes imaginam praias intocadas, águas cristalinas e uma das populações mais felizes da Terra. Mas além dos cartões postais e folhetos de viagem, esta nação insular esconde algumas das curiosidades mais fascinantes e incomuns que você encontrará em qualquer lugar do mundo. E quanto mais você aprofunda, mais surpreendente se torna. Vamos começar com algo que parece quase inacreditável.
Em Vanuatu, existem aldeias onde as pessoas ainda acreditam e praticam formas de magia e feitiçaria. Na verdade, crenças relacionadas à bruxaria não são apenas histórias aqui. Elas são levadas muito a sério em algumas comunidades. Isso não é o tipo de fantasia que você vê em filmes. Está profundamente enraizado na tradição e na identidade cultural. Houve até casos reais em que pessoas foram acusadas de usar poderes sobrenaturais, mostrando quão fortes essas crenças ainda permanecem mesmo nos tempos modernos. Outra curiosidade que torna Vanuatu verdadeiramente único é sua incrível diversidade linguística. Para um país com uma população de cerca de 300 mil pessoas, Vanuatu possui mais de 100 línguas locais. Isso o torna um dos lugares com maior densidade linguística na Terra. Imagine viajar apenas alguns quilômetros e ouvir um idioma completamente diferente sendo falado. Para superar essa diferença, muitos moradores usam o bislama, uma língua crioula que mistura o inglês com influências locais. Não é apenas uma forma de comunicação, é um símbolo de unidade, uma nação cheia de diversidade. Agora aqui está algo ainda mais incomum. Na ilha de Tana, existe um culto de carga da vida real conhecido como Movimento John Frum. Os seguidores acreditam em uma figura misteriosa chamada John Frum, que, segundo dizem, um dia retornará trazendo riqueza e prosperidade. Todos os anos, as pessoas se reúnem, levantam bandeiras e realizam rituais em sua homenagem. Pode parecer estranho de uma perspectiva externa, mas para os moradores, é um sistema de crenças que mistura história, encontros coloniais e esperança por um futuro melhor. E então ao ritual de mergulho em terra, uma das tradições mais impressionantes que você já ouvirá falar. Na ilha de Pentecostes, homens escalam torres altas de madeira, às vezes com mais de 20 a 30 metros de altura, com cipós amarrados aos tornozelos. E então eles saltam, sem equipamentos de segurança, sem tecnologia moderna, apenas cipós e fé. Esse ritual, conhecido como Nagol Land Diving, é considerada a inspiração original para o bungee jumping moderno. Mas, ao contrário da versão comercial, isso é profundamente espiritual. É realizado para garantir uma boa colheita de inhame e para provar coragem. Um pequeno erro de cálculo e as consequências podem ser fatais. Outra curiosidade está sob o oceano. Vanuatu está localizado ao longo do Anel de Fogo do Pacífico, tornando-se um ponto de intensa atividade vulcânica. Um dos locais mais famosos é o Monte Yazur, localizado na ilha de Tana. O que o torna tão incomum é o quão acessível ele é. Visitantes podem ficar perto da borda e observar explosões reais de lava iluminando o céu noturno. É ao mesmo tempo aterrorizante e hipnotizante, uma rara oportunidade de testemunhar o poder bruto da natureza de perto. Mas talvez uma das curiosidades mais surpreendentes seja a forma como a felicidade é medida aqui. Vanuatu frequentemente aparece bem classificado no Índice Planeta Feliz, não por causa de riqueza ou infraestrutura moderna, mas por causa de fortes laços comunitários, vida simples, uma conexão profunda com a natureza. As pessoas aqui muitas vezes vivem sem muitos dos luxos considerados essenciais em países desenvolvidos. Ainda assim relatam altos níveis de satisfação com a vida. Ainda assim, isso levanta uma questão importante: o que realmente significa felicidade? Em Vanuatu, não se trata de internet rápida, arranha-céus ou estilos de vida luxuosos. Trata-se de família, tradição e viver em harmonia com o ambiente. Mas, ao mesmo tempo, o país enfrenta desafios reais, incluindo acesso limitado à saúde, vulnerabilidade a desastres naturais e dificuldades econômicas. E é isso que torna Vanuatu tão fascinante. É um lugar onde tradições antigas coexistem com influências modernas, onde as pessoas podem ser profundamente felizes apesar de terem muito pouco pelos padrões globais, e onde algumas das crenças e práticas mais incomuns do mundo ainda estão vivas hoje. Essas curiosidades não são apenas fatos aleatórios, são janelas para um modo de vida completamente diferente. Uma vida que desafia o que a maior parte do mundo acredita sobre sucesso, felicidade e a própria realidade. Número 3. Poligamia. Quando as pessoas ouvem a palavra país mais feliz, muitas vezes imaginam uma vida insular pacífica, cheia de sorrisos, simplicidade e harmonia. E, de muitas maneiras, Vanuatu realmente parece assim. Mas, por baixo dessa superfície calma e bela, existe uma estrutura social complexa que pode surpreender os estrangeiros, especialmente quando se trata de relacionamentos e casamento. A poligamia.
A prática de ter mais de um cônjuge não é oficialmente promovida pela lei moderna em Vanuatu, mas em certas comunidades rurais e tradicionais, ela ainda existe discretamente como parte de costumes culturais antigos. Isso não é algo que você verá discutido abertamente em folhetos turísticos ou guias de viagem, mas para algumas aldeias ainda é uma realidade moldada pela história, tradição e sobrevivência. Nessas comunidades, a poligamia muitas vezes está ligada ao status, à posse de terras e à responsabilidade social. Um homem com várias esposas às vezes é visto como alguém de posição mais elevada, não apenas por causa da riqueza, mas porque se espera que ele sustente uma família maior, administre mais terras e contribua mais para a aldeia. Não se trata simplesmente de desejo pessoal. Está profundamente ligado às expectativas e responsabilidades culturais. Mas aqui as coisas ficam mais complexas. A vida em Vanuatu nem sempre é fácil. Em muitas ilhas remotas, os recursos são limitados e a vida diária depende fortemente da agricultura, da pesca e de fortes redes familiares. Ter uma família maior pode ser visto, na verdade, como uma vantagem. Mais membros da família significam mais mãos para trabalhar, mais apoio em tempos difíceis, uma presença mais forte na comunidade. Nesse contexto, a poligamia às vezes pode ser vista como um arranjo prático e não apenas como uma escolha pessoal. No entanto, a realidade nem sempre é tão harmoniosa quanto pode parecer. Para muitas mulheres, esse sistema pode trazer desafios. Ciúmes, tensão emocional e distribuição desigual de recursos podem gerar conflitos dentro dos lares. Enquanto algumas mulheres aceitam o arranjo como parte da tradição, outras estão começando a questioná-lo, especialmente à medida que a educação e ideias modernas chegam lentamente até as áreas mais remotas do país. As gerações mais jovens em Vanuatu estão cada vez mais expostas a perspectivas globais por meio de celulares, redes sociais e educação. Como resultado, as atitudes em relação ao casamento e aos relacionamentos estão mudando gradualmente. Muitos jovens agora preferem relacionamentos monogâmicos, valorizando conexão emocional e igualdade em vez de estruturas tradicionais. Ao mesmo tempo, existe um equilíbrio delicado entre preservar a cultura e abraçar mudanças. Para muitas comunidades, tradições como a poligamia fazem parte da sua identidade, algo transmitido por gerações. Abandonar essas práticas não é apenas uma decisão pessoal, pode ser sentido como a perda de um pedaço da herança cultural. E é isso que torna Vanuatu tão fascinante. É um lugar onde dois mundos coexistem lado a lado, tradições antigas e pensamento moderno, ambos moldando a vida das pessoas de formas muito reais. O que pode parecer incomum ou até chocante do lado de fora muitas vezes tem raízes culturais profundas que exigem compreensão, não julgamento. Portanto, embora Vanuatu seja frequentemente chamado de o país mais feliz da Terra, a verdade é muito mais complexa. A felicidade aqui não significa perfeição. Significa viver dentro de um sistema de tradições, adaptar-se às mudanças e encontrar equilíbrio em um mundo que está lentamente evoluindo. E nesse equilíbrio está a verdadeira história. Número 2. A capital mais irregular do mundo. Quando as pessoas imaginam uma capital, geralmente pensam em algo estruturado, organizado, talvez até um pouco previsível. Estradas largas, arranha-céus modernos, grades urbanas bem definidas, uma sensação de ordem que reflete poder e planejamento. Mas em Port Vila, a realidade é completamente diferente e, honestamente, pode chocar. Esta não é uma capital típica. Este é um lugar onde caos e tranquilidade coexistem lado a lado, onde a ideia de regular se torna a verdadeira identidade da cidade. Localizada na ilha de Efate, Port Vila é o coração pulsante de Vanuatu, mas não se comporta como uma capital tradicional. Na verdade, muitos viajantes chegam esperando uma capital desenvolvida e organizada e encontram algo muito mais cru, imprevisível e real. Não existe uma grade urbana perfeita. As ruas se torcem e viram de maneiras quase acidentais, como se tivessem sido criadas por passos humanos em vez de planejamento urbano. Você não encontrará filas intermináveis de semáforos ou disciplina rigorosa de faixas. Em vez disso, verá uma mistura de carros, micro-ônibus pedestres movendo-se em um ritmo que de alguma forma funciona, mesmo quando parece que não deveria. E é aí que começa a irregularidade. Os edifícios aqui não seguem um estilo consistente.
Ao lado de uma pequena casa de madeira, você pode ver um prédio de escritórios de concreto e, ao lado dele, um mercado local colorido cheio de vida. Não existe uma separação rígida entre áreas comerciais e residenciais. Tudo se mistura, criando uma cidade que parece viva em vez de controlada. No centro desse caos vibrante está o famoso mercado de Port Vila, um lugar onde o verdadeiro espírito da cidade ganha vida. De manhã cedo, vendedores locais chegam com frutas frescas, vegetais e produtos artesanais. Não há estrutura rígida, nem sistema corporativo, apenas pessoas, cultura e a vida diária acontecendo naturalmente. O que torna Port Vila ainda mais incomum é o quanto a tradição influencia a vida urbana. Diferente de muitas capitais movidas apenas pela modernização, esta cidade ainda se move no ritmo de seu povo. O costume e a comunidade muitas vezes são mais importantes do que regras rígidas ou eficiência. Você pode notar lojas fechando inesperadamente, serviços públicos funcionando em horários flexíveis, ou ruas inteiras desacelerando por causa de um evento local ou encontro comunitário. Em muitas capitais, isso seria visto como disfunção, mas aqui, isso é simplesmente normal. E então há a infraestrutura. Em muitas partes da cidade, você encontra um contraste surpreendente. Hotéis modernos e resorts a poucos minutos de área se parecem quase intocadas pelo desenvolvimento. Luxo e simplicidade coexistem, criando um contraste visual e social que reforça o caráter irregular da cidade. Até mesmo sistemas básicos de transporte podem parecer imprevisíveis. Não existe um grande sistema de transporte público como em grandes cidades globais. Em vez disso, micro-ônibus operam de forma informal, parando onde os passageiros precisam. Não há paradas fixas, nem horários rígidos, apenas um sistema flexível que se adapta às pessoas, em vez de forçá-las a se adaptar a ele. Para alguns visitantes, isso pode parecer confuso, até frustrante no início, mas para outros, isso se torna um dos aspectos mais fascinantes da cidade. Porque o que Port Vila não tem em estrutura, ela compensa em autenticidade. Esta é uma capital que não foi superengenheirada nem excessivamente polida. Ela não perdeu sua identidade cultural na corrida pela modernização. Em vez disso, reflete o verdadeiro estilo de vida das ilhas, relaxado, comunitário e profundamente conectado à tradição. Até o ritmo de vida parece irregular em comparação com o resto do mundo. Não há pressa constante, nem pressão esmagadora. O tempo parece mais lento aqui. As pessoas conversam, riem, se conectam. Reuniões podem começar atrasadas, planos podem mudar, mas, de alguma forma, a vida continua em harmonia. E isso é o verdadeiro choque. Porque em um mundo onde a maioria das capitais está se tornando cada vez mais parecida, estruturada, rápida e previsível, Port Vila se destaca por ser o oposto completo. É imperfeita, imprevisível e lindamente irregular. E talvez seja exatamente isso que a torna inesquecível. Número 1. O país mais feliz do mundo. Quando as pessoas ouvem o nome Vanuatu, muitas vezes imaginam algo saído de um sonho, águas azul-turquesa cristalinas, ilhas tropicais intocadas e rostos sorridentes por todos os lados. E, surpreendentemente, essa imagem não está completamente errada. Na verdade, essa pequena nação insular no Pacífico Sul já foi classificada repetidamente como um dos lugares mais felizes da Terra, especialmente em estudos globais como o Índice do Planeta Feliz. Mas aqui é onde as coisas ficam interessantes e um pouco inesperadas. Diferente de países que medem felicidade por riqueza, luxo ou poder econômico, Vanuatu conta uma história completamente diferente. Aqui, felicidade não é sobre quanto dinheiro você tem, é sobre como você vive sua vida todos os dias. E essa diferença é o que torna este lugar tão fascinante e, honestamente, um pouco chocante para os estrangeiros. A vida em Vanuatu é profundamente baseada na simplicidade. Muitos moradores vivem em pequenas aldeias, cercados pela natureza, cultivando seu próprio alimento, pescando no oceano e compartilhando tudo dentro de suas comunidades. Existe um forte senso de conexão, não apenas entre as pessoas, mas também com a terra, o oceano e as tradições passadas por gerações. Em um mundo onde estresse, competição e ritmo acelerado dominam o dia a dia, Vanuatu parece uma realidade completamente diferente.
Imagine acordar com o som das ondas em vez de despertadores, passar o dia trabalhando apenas o suficiente para sustentar sua família e depois aproveitar o resto do tempo com amigos, histórias, música e risadas. Não há grandes shoppings, nem pressão constante para acompanhar os outros e nem obsessão por status social. E, ainda assim, as pessoas aqui relatam ser mais felizes do que em alguns dos países mais ricos do mundo. Parece perfeito demais, certo? Mas antes de pensar que Vanuatu é algum tipo de paraíso onde a vida é fácil e despreocupada, há outro lado dessa história que muitos documentários não mostram. Por quê? Embora a felicidade seja alta, os níveis de renda em Vanuatu são bastante baixos. Muitas comunidades não têm acesso à saúde avançada, infraestrutura moderna e oportunidades de trabalho estáveis. Para pessoas de países desenvolvidos, isso pode parecer dificuldade, até mesmo luta. Então, como um país com recursos limitados ainda pode ser considerado um dos lugares mais felizes da Terra? A resposta está em algo que o mundo moderno perdeu lentamente: laços comunitários fortes. Em Vanuatu, as pessoas não enfrentam a vida sozinhas. As famílias são grandes, os vizinhos se apoiam e o compartilhamento é parte natural da vida diária. Se alguém precisa de ajuda para construir uma casa, cultivar alimentos ou resolver um problema, toda a comunidade geralmente se une. Existe um profundo sentimento de pertencimento que vai além do dinheiro ou do sucesso material. E depois há a cultura. Os costumes tradicionais ainda desempenham um papel enorme no cotidiano. Cerimônias, danças e rituais não são apenas eventos ocasionais, fazem parte da identidade do povo. Uma das tradições mais famosas é o ritual de mergulho em terra na ilha de Pentecostes, frequentemente associado às origens do bungee jumping moderno. Essas práticas culturais dão às pessoas um forte senso de propósito e orgulho, algo muitas vezes ausente em sociedades mais industrializadas. Mas aqui está o choque de realidade. Viver próximo da natureza também significa viver com seus perigos. Vanuatu está localizado em uma região conhecida como Círculo de Fogo do Pacífico, o que o torna altamente vulnerável a terremotos, erupções vulcânicas e ciclones poderosos. Desastres naturais não são raros aqui, fazem parte da vida. Casas podem ser destruídas da noite para o dia, e comunidades precisam constantemente se reconstruir. E ainda assim, apesar de tudo isso, as pessoas continuam sorrindo. Essa é a parte que mais surpreende os estrangeiros. A felicidade em Vanuatu não é sobre ter uma vida perfeita. É sobre resiliência, sobre encontrar alegria mesmo quando a vida é imprevisível e desafiadora. Então, quando chamamos Vanuatu de o país mais feliz do mundo, isso não significa que a vida aqui é fácil. Significa que as pessoas aprenderam algo incrivelmente poderoso: valorizar relacionamentos, natureza e uma vida simples acima da riqueza material. E talvez essa seja a verdadeira verdade que mais choca as pessoas. Porque em um mundo que busca dinheiro, status e crescimento infinito, essa pequena nação insular prova silenciosamente que a felicidade pode vir de algo muito mais simples e muito mais profundo do que jamais imaginamos. Se você chegou até aqui, você acabou de descobrir uma realidade que a maioria das pessoas nunca verá. Um país que parece não deveria existir. Um lugar onde o perigo é normal. As tradições desafiam a lógica e a felicidade não segue nenhuma regra que você pensava conhecer. Mas aqui fica a verdadeira pergunta: você sobreviveria a uma vida assim? Ou isso mudaria completamente você? Porque Vanuatu não é apenas um destino, é uma forma completamente diferente de viver. E acredite, isso é apenas o começo. Inscreva-se agora, porque o próximo país que explorarmos pode ser ainda mais chocante do que este.